Bom dia, queridos! Estamos em mais uma aula. Hoje a nossa aula será como enfrentar a solidão. Será que nós estamos sozinhos? Será que nós nos sentimos sozinhos? Então, o primeiro que eu trago para vocês aqui é uma fala, um pensamento do ator Robbie Williams, que ele se suicidou, e é muito interessante a fala dele. Eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje eu sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Vamos compreender um pouquinho sobre este item, solidão. Então eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Você já sabe que sedentarismo, pressão alta e tabagismo são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças sérias e até a morte. Mas você sabia que a solidão pode ser um fator de risco tão forte quanto tabagismo ou obesidade? A solidão, que é a percepção de isolamento social, pode afetar poderosamente o sistema imune, criar maior probabilidade do desenvolvimento de Alzheimer e depressão. Em um estudo, encontrou-se que quanto mais solitários eram os idosos estudados, menos tempo de vida eles tiveram. Mas por que a solidão nos afeta tanto assim? Nós, seres humanos, possuímos uma motivação básica e universal de criar vínculos afetivos significativos e mantê-los, algo conhecido como necessidade de vínculo ou necessidade de conectividade social. Essa necessidade humana é tão forte e básica que estar desconectado socialmente pode nos causar danos biológicos e psicológicos irreparáveis. Quando o assunto é solidão, o que importa não é o quão sozinho alguém realmente está, mas sim o quão sozinho alguém percebe que está. A percepção de isolamento social está muito mais associada aos danos do que o isolamento social concreto. A evolução humana resultou em uma série de mecanismos cognitivos e biológicos que nos predispõem a buscar conexões com os outros. Mas o isolamento social também afeta outras espécies de animais. Experimentos com animais como moscas, ratos e macacos identificaram que o isolamento social pode encurtar o ciclo de vida, se associar com danos neurais, obesidade, diabetes e muitos outros danos. Enquanto isso, várias pesquisas indicam que satisfazer a nossa necessidade de se sentir conectados socialmente pode melhorar a saúde, a autoestima, tornar as pessoas mais generosas, felizes e levá-las até a ver mais sentido na vida. Por meio desses estudos, a psicologia tem mostrado o quão central em nossas vidas são os nossos vínculos afetivos, e cuidar deles pode ser uma das formas de cuidarmos de nós mesmos, assim como quando fazemos exercícios físicos ou nos alimentamos melhor. Muito interessante, né? Na verdade, o que eu venho trazer para vocês? Que a solidão, ela pode acontecer mesmo quando você está rodeado de pessoas. Não quer dizer que até essa fase que a gente está passando de isolamento social seja uma fase de solidão. Não. A solidão, ela está muito mais vinculada ao relacionamento que você constrói com outras pessoas. E principalmente, nós cristãos, o relacionamento que a gente constrói com Deus. Aqui eu vou apresentar dois casos. O primeiro, o livro traz como se fosse o caso de um homem que sai bem cedinho para trabalhar. Ele tem 2 empregos para poder sustentar a sua casa, pagar as contas, sustentar sua família, ajudar a cuidar da mãe dele, e ele tem filhos na escola. Então é necessário que ele tenha 2 empregos, porque o custo de vida dele acaba sendo alto por ter uma família grande para estar sustentando. Então ele sai todos os dias bem cedo, a hora que tá todo mundo dormindo, e ele volta muito tarde, a hora que tá todo mundo praticamente indo deitar. Então não dá tempo dele construir um relacionamento dentro de casa. Aos sábados, por exemplo, o exemplo mostra pra gente que ele vai no mercado, ele vai fazer feira, ele vai lavar o carro, ele vai fazer alguns pequenos concertos em casa. De domingo, ele vai ao culto, vai ao EBD, almoça, deita um pouquinho, assiste o futebol à tarde e depois volta para o culto. Então a rotina dele é bem corrida. Ele praticamente não tem tempo de construir
relacionamentos. E muitas vezes esse personagem ele pode se sentir sozinho, mesmo ele cuidando da família, mesmo ele rodeado de pessoas, ainda assim, se ele não tiver um tempo onde ele vai construir os vínculos, em fortalecer o relacionamento, em brincar com os filhos, né, em ter um diálogo com a esposa, ter um diálogo com os irmãos da igreja, que construir esse vínculo, fortalecer esse vínculo, ter um momento com o Senhor, ele pode sim se sentir muito sozinho. E o segundo caso que o livro nos traz é o caso de uma dona de casa que acorda bem cedinho e ela tá meio que ligada no automático. Então ela acorda cedo, ela passa a roupa do esposo, ela faz o café da manhã, ela cuida das crianças, ela faz o café das crianças, ela faz o almoço, leva as crianças para a escola, vai buscar. Então, assim, no momento que ela está em casa, cuidando da casa, que ela tá ali passando uma roupa, varrendo a casa e tudo, ela se sente muito mal. Ela se sente muito mal, quase como se fosse uma sensação de depressão. Por quê? Porque ela tem sim o cuidado, ela tem sim o zelo com a família, mas ela não tem o tempo de construir relacionamentos. Por quê? Ela fica esperando também que as pessoas elogiem a comida dela, que elogiem a limpeza dela, que elogiem o que ela fez. E muitas vezes isso, por conta de fazer parte da rotina dela, não acontece, faz parte da rotina da família. Então, mesmo ela entendendo que ela tem uma família maravilhosa, ainda assim ela pode se sentir sozinha. Por quê? Porque ela não construiu vínculos, ela não parou, largou a casa e foi dar um tempo para ela, um tempo de reflexão. Ela não parou com as crianças para ir brincar, ela só, né, ligou no automático e falou: preciso levar pro curso disso, para aula daquilo, preciso alimentar. Ela só olhou para as tarefas e não para as pessoas. Então são dois exemplos que o livro traz para que a gente também tome cuidado, que muitas vezes a solidão não está ligada, aliás, a solidão não está ligada à solidão em si, mas sim à sensação de estar sozinho. Então a gente vai entender um pouquinho o que é o isolamento espontâneo e o que é a solidão, a sensação de abandono. Quando a pessoa diz assim: ai, eu não suporto ficar sozinha, essa já é uma situação que a pessoa está falando de solidão. Agora, aquela pessoa que diz assim: ai, eu amo ficar sozinha, é um momento especial que eu tenho comigo mesma. Isso é um isolamento espontâneo, não é uma sensação de solidão. As pessoas não estão falando da mesma coisa. Por quê? Uma delas tem relacionamentos concretos, relacionamentos fortes. Então ela precisa do momento de isolamento social, espontâneo, porque ela escolheu isso. Agora, a solidão, ela não é escolhida. Na verdade, ela é um momento que vai trazer tristeza, amargura, desânimo. É outra situação completamente diferente. Vamos entender um pouquinho. O isolamento espontâneo, ele acontece voluntariamente. A pessoa escolhe, fala: agora eu vou tirar um tempo para mim. E o período que ela tem, a razão que ela busca para isso, é para ela trabalhar em alguma situação da vida dela, para ela ter um momento de reflexão sobre algum assunto específico. Pode durar o tempo que dura o período até ela ter resolvido aquela questão dentro do coração dela. Ela já refletiu, ela já encontrou uma solução, ela já resolveu a questão com ela mesma, e aí ela vai planejar, vai buscar, né, uma consequência de orientação, de conversa, de resolver a situação que ela estava buscando como reflexão. Então, isso é bom, isso é positivo, isso traz vigor, traz renovação, traz compreensão, entendimento de tudo aquilo que está acontecendo com ela. E a gente pode usar até essa nossa fase de isolamento social para um momento de reflexão. Um momento de reflexão talvez não só pessoal, mas sim de rever o nosso relacionamento com Deus, mas também um momento de reflexão do homem, da natureza humana, com Deus, com a criação, né? Com tudo, de que forma que a gente
preserva, que a gente cuida uns dos outros, de que forma que a gente leva uma mensagem, de que forma a gente está agindo com os conhecimentos bíblicos que Deus nos deu. Então é um momento também de reflexão que a gente pode usar, que é um isolamento. Não é espontâneo aqui no nosso caso, é um isolamento social necessário, mas ele é temporário, a gente sabe que é por um período específico. Então ele caberia ali no isolamento espontâneo. Agora, a solidão ou o abandono é um pouquinho diferente. É um tempo a sós, mas é involuntário. Não é por opção da pessoa. E a ideia da razão é porque existem situações que precisam ser tratadas. Muitas vezes conflitos familiares, muitas vezes conflitos no trabalho, na igreja. Então existe um item que precisa ser tratado. Dura o tempo até a pessoa que está se sentindo sozinha, solitária, abandonada, enfrentar a situação e buscar um apoio, buscar uma resposta positiva para aquela situação, no sentido de resolvê-la. E aí, como lidar? Muitas vezes é necessário também, as consequências, um apoio espiritual, muitas vezes um apoio psicológico, médico. Para quê? Para que justamente não gere o resultado de tudo isso, a consequência, que é a tristeza, a amargura, o desânimo, inquietação, violência. A pessoa ela vai começar a levantar uma defensiva que é muito ruim, que não é positiva para a vida dela. E aí a gente vai ter uma ideia. O isolamento espontâneo é um tempo a sós, planejado com objetivo específico, um cuidado consigo mesmo, é um momento de reflexão introspectiva. É você com você que vai resolver a situação. O abandono, não, é doloroso. É a constatação de que não existe relacionamentos significativos na sua vida, independente de quantas pessoas estão ao seu redor. Você pode estar num conjunto de pessoas, numa multidão, e se sentir sozinho, se sentir solitário. Uma situação de solidão, talvez, que a gente possa ter como exemplo, de crianças na escola, por exemplo. Tem vários amiguinhos, várias crianças ali, mas aquela que sofre o bullying de um grupo, ela vai sentir o abandono, ela vai sentir a solidão. Ela vai ter uma situação dolorosa e vai perceber que não existe relacionamentos significativos. E aquilo, dependendo da idade da criança, causa uma mágoa, uma tristeza, uma destruição emocional. Então, a ideia, ela pode estar lotada de pessoas ao lado, mas não quer dizer que ela esteja com relacionamentos significativos. A gente vai entender o que pode ser feito para que a gente mude isso, para que a gente não se sinta numa situação de solidão. E aí aqui eu trago duas passagens bíblicas que o livro trouxe para a gente, como um exemplo. Jesus Cristo, em Mateus 14, 23, ele fala: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Foi um isolamento espontâneo. Ele teve um propósito nesse isolamento. Então, ficou tudo bem. Depois ele foi lá e encontrou o pessoal no barco, os discípulos no barco. Mas foi algo que ele teve um momento com ele. E a solidão é o que ele sentiu na cruz, está em Mateus 27, 46, que ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? A hora que ele está com o pecado de toda a humanidade. Ali ele sentiu a solidão. Olha a diferença de uma situação para outra. Uma é dolorosa, a outra não, a outra é leve, é o contrário, é como se fosse um momento de cura física e espiritual. E aí a gente vai ver alguns personagens bíblicos que também enfrentaram a solidão. E vamos olhar a ideia de uns aos outros. O que a Bíblia fala de uns aos outros? Lá já no Jardim do Éden, Deus já tinha visto que não era bom que o homem,
estivesse sozinho. A gente vai passar por esse versículo aqui na lição, mas desde o início, desde o princípio, Deus já percebeu que o homem precisava de relacionamentos significativos para a vida dele. Que apenas os animais, né, o bichinho de estimação vai ajudar? Vai, mas apenas os animais não vai suprir a necessidade de um relacionamento significativo. E mesmo que você more sozinho ou sozinha, você pode ter relacionamentos significativos e não se sentir solitário ou solitária, né? Mesmo que na sua casa você fique sozinho, você não precisa ter essa sensação de abandono. Você pode ligar para um amigo, você pode bater papo com um irmão, você pode conversar, né, com familiares, com vizinhos, buscar relacionamentos, né? A ideia é buscar relacionamentos. Então, Jó, ele teve uma situação, né, onde ele se sentiu solitário. Mesmo rodeado de amigos, os amigos dele não traziam nada, eles não traziam nada que trouxesse um refrigério à sua alma. Eles não conseguiram suprir a sensação de abandono que Jó estava sentindo. Assim também tiveram vários outros personagens, aqui a gente traz alguns, né? Moisés, quando matou o egípcio e fugiu, ele se sentiu acuado, sozinho, foi para outra terra, acabaram-se os vínculos, né? Então ele se sentiu sozinho também. E muitos outros, Elias na caverna, né? Oséias quando a esposa o abandona e por aí vai. Aqui o foco eu não vou trazer todas essas passagens bíblicas, são muitas, mas a ideia que Deus nos dá na sua palavra é que a gente busque sempre uns aos outros, que a gente busque relacionamentos significativos. Então, por exemplo, em João 13, 34, 35 diz: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amar uns aos outros é construir relacionamentos significativos com outras pessoas, né? Então, você amar ao próximo, você não quer se sentir sozinho, o próximo também não quer. Então, que a gente possa não olhar os erros, não olhar as falhas, não ter o julgamento do próximo, mas sim amá-lo com todos os defeitos que ele tem, porque ele vai amar você também com todos os defeitos que você tem. Mas o nosso papel é amar uns aos outros. Em Romanos 15, 7 diz: portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, assim, é pra gente se aceitar, né? O relacionamento significativo, ele vai vir da aceitação também. Ele vai vir da aceitação. O outro está em Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Nós devemos suportar no sentido de dar suporte, tá? De dar suporte. Então, a sensação suporte o seu amor, dê o seu irmão, dê o suporte que ele necessita. Ele precisa ser ouvido, escute. Ele precisa ser amado, ame. Ele precisa de um abraço, abrace, mesmo que virtualmente agora. Mas a gente não está deixando, até nesse momento de isolamento social, o distanciamento tomar conta e virar uma solidão. O isolamento social não precisa ser um distanciamento social. O distanciamento social, ele vai gerar o abandono. Por quê? Porque se você não está presente, não está ligando, não está procurando, não está mostrando que aquela pessoa é importante para você e que você é importante para ela, os relacionamentos significativos vão se distanciando. E a ideia não é essa. Principalmente na fase que a gente está vivendo,
Os relacionamentos precisam estar firmes, porque a fé dos irmãos fortalece a nossa própria fé. Então, que a gente possa construir relacionamentos significativos. Finalizando aqui, eu não vou colocar todas as passagens, depois vocês leiam com calma, eu vou finalizar com Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Que assim a gente possa se ouvir o irmão num socorro, ouvir o irmão num aconselhamento, que a gente possa fazer essa troca, esse vínculo, mesmo à distância. Um telefonema, hoje todos nós temos celular, a maioria, né? É um privilégio que Deus nos deu, talvez para um momento como esse, para que o isolamento social mostrasse realmente que nós temos vínculos significativos, relacionamentos significativos, que nós não precisamos ficar numa situação de abandono. E aí, como a gente pode entender as causas da solidão? As causas da solidão são várias, então elas podem ser sociais. As causas sociais é justamente quando a influência de um celular, uma rede social, ela acaba tendo mais valor do que as pessoas em si. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por exemplo, o trabalho excessivo, a busca por mais eficiência, muita informação, produtividade, metas, e isso distancia as pessoas, né? A busca de sucesso financeiro, conforto, status, isso não vai aproximar as pessoas, muito pelo contrário, vai afastar. Então, muitas vezes, que nem aquele primeiro caso ali que a gente viu, daquele homem que tinha 2 empregos e tudo, muitas vezes ele precisava sim suprir, mas ele precisava primeiramente construir um vínculo, porque senão ele está alimentando uma situação que ele não está vivendo junto. A família poderia ter um vínculo, mas ele está dentro de um quadro de solidão, porque ele não está se envolvendo. As causas sociais consumiram ele de tal forma que ele acaba não tendo um vínculo, um relacionamento significativo. Então, hoje o celular, eu diria que é uma causa social muito complicada, principalmente no meio de jovens e adolescentes que ficam ali, né? O pai e a mãe estão do lado e muitas vezes até os pais, né? Não só os jovens e adolescentes, mas está ali teclando. Muitas vezes o celular aproxima você dos que estão longe, mas distancia você dos que estão perto. E é muito triste isso, que você tenha vínculos, principalmente com os que estão perto. Por quê? Porque os que estão perto são os que mais te amam. Então, que você possa criar vínculos também com os que estão de fora, mas que seja equilibrado o vínculo, né? Porque você precisa dos vínculos de amigos também, mas você também precisa de vínculos familiares. A causa pode estar no processo do desenvolvimento pessoal. A deficiência na habilidade talvez de se relacionar com outras pessoas, às vezes a timidez, né, a retração, você tem uma dificuldade de estabelecer laços, porque às vezes você fica julgando as pessoas, eu não gosto disso naquela pessoa, aquela pessoa falou daquele jeito, não me agradou. Cuidado, as pessoas, nós devemos nos amar do jeito que cada um é. Todos temos defeitos. Então, a causa do desenvolvimento pessoal é complicada. A supervalorização também de quem vai andar com você. O status daquele ali, aquele lá é ralé, aquele lá não quero muito perto de mim, não. Mas esse daqui super me interessa. Não tem que ser assim. O processo do desenvolvimento pessoal tem que criar vínculos independente dessas coisas. Assim como o Tiago diz que quando as pessoas, a gente não tem que olhar para a aparência das pessoas, que não quer dizer que aquele que entrou mal vestido, talvez na igreja, tenha que ter um valor diferente do que aquele que entrou cheio de pompas. Não, a gente tem que olhar para todos com um coração
como pessoa. Todos são pessoas, todos são filhos, né, de Deus, todos são irmãos na fé, né? E aí a gente não pode fazer esse tipo de distinção. A gente não tem esse direito de fazer esse tipo de distinção, porque uma vez que a gente faz esse tipo de distinção, ai, olha, eu tô na faculdade, eu não quero conversar com aquela ali que ainda tá cursando, tá no cursinho e não conseguiu passar em nada. Não, a gente não é melhor do que ninguém. A gente tem que ter relacionamentos para fortalecer, para amar os nossos próximos. Causas psicológicas. Muitas vezes baixa autoestima vai te levar para uma solidão, porque você mesmo não se sente capaz de se comunicar, de se aproximar, né? De criar o vínculo. Pensamentos negativos, pensamentos derrotistas, isso afasta as pessoas. Ai, você tá bem hoje? Ai, nossa, tô péssima. Gente, não. Por mais que você não esteja bem, fala, olha, hoje eu não tô muito legal, mas vou melhorar, né? Up, né? É muito difícil a gente conversar com quem só reclama. E também quem é muito competitiva. Eu tenho isso, eu sou melhor naquilo, eu sou... O demais também sufoca e aí as pessoas também fogem. A gente tem que ter sempre um equilíbrio. A autossuficiência, independência, isso é muito triste, porque mostra que a pessoa não precisa de ninguém, então ela vai ficar sozinha, né? Medo de ter relacionamentos mais aprofundados, medo às vezes de se abrir com alguém. Se você não se abrir com alguém, a pessoa também dificilmente vai se abrir com você. Então a gente não precisa virar, né? Criar uma muralha e ser super simpático, não. Abre teu coração também, isso faz bem para ambos os lados. Não se preocupa se de repente a pessoa vai acabar contando para alguém, né, e tudo, mas você precisa estar bem com o relacionamento que você está criando e não criar um relacionamento cheio de medos. Causas circunstanciais é o quarto item. Quando você muda de cidade, muda de escola, muda de igreja, um divórcio, uma viuvez que vai mudar, vai fazer uma quebra familiar, às vezes profissão, né? Mudar de empresa, profissões que exijam viagens, que você nunca está sempre fixa num lugar, então você acaba não criando vínculos. É necessário tomar bastante cuidado e buscar esses vínculos o tempo todo. Onde quer que você esteja, você precisou mudar de cidade, crie vínculos. Mudou de bairro, crie vínculos. Busque fazer amizades, busque conversar com as pessoas. Você não está sozinho, você não precisa estar. E por último, as causas espirituais, que é a falta da comunhão com Jesus Cristo, né, que vai mostrar para você coisas boas que você pode falar, coisas boas que você pode levar, vai trazer a alegria de Jesus, vai trazer a paz de Jesus. Então, a falta de comunhão com Deus, pecados que às vezes você vem arrastando e que você não divide, não resolve, não entra naquele emaranhado e não consegue sair. Então, causas espirituais, elas também podem trazer uma situação de abandono. É importante que você busque um relacionamento com Deus e busque resolver as situações de pecado, realmente confessando ao Senhor, mudando, perdoando, né? O perdão é ótimo para construção de vínculos significativos, que a gente possa olhar para essas causas e nessas causas a gente buscar as situações de solução. Agora sim, efeitos da solidão. O que a solidão pode fazer? Ela pode causar o sofrimento pelo insucesso de um relacionamento pessoal. Então, quando a pessoa não conseguiu criar o vínculo, ela ficou sozinha, ela vai sofrer. Ela vai sofrer porque ela não conseguiu construir esse vínculo. Ela vai se sentir
Por mais que ela fosse, por exemplo, aquela pessoa autossuficiente, que acha que pode tudo, ainda assim, sozinha, ela vai sentir uma baixa autoestima, ela vai se sentir triste, ela pode ter uma situação de depressão, de tristeza, porque o isolamento acaba sendo involuntário. Então, por mais que ela queira, ela não consegue construir esse vínculo porque ela não resolveu situações, né? Ela acaba, às vezes, tendo comportamentos extravagantes para chamar a atenção dos outros e chega a ser inconveniente, exagerada, podendo ser aquela pessoa que bebe demais e que fica extravagante, fica chata, pode buscar situações de drogas porque ela não consegue lidar com a baixa autoestima, com a situação de solidão. Ela pode ter reações de violência, ela pode ter reações que criam uma situação de ataque quando qualquer um se aproxima. Por quê? Porque são efeitos da própria solidão. E quando a gente percebe esses itens, né, em alguém, alguma pessoa amada e que ela tá amargurada, a gente, como cristãos, a gente tem que buscar se aproximar, entender o que está acontecendo e tentar oferecer um relacionamento, né? Um relacionamento sólido, um relacionamento significativo para essa pessoa, porque sozinha muitas vezes ela não vai conseguir sair do quadro de solidão que ela está vivendo e muitas vezes ela nem percebe o quadro de solidão que ela está vivendo. Vamos lá. Aqui. Reação da igreja à solidão. A gente precisa, primeiro, se está acontecendo conosco, a gente precisa primeiro admitir a existência desse problema. Identificar qual é a causa. Pedir ajuda, literalmente. Mudar a maneira de pensar. Tem que mudar, o coração tem que mudar. Pede ajuda, faz no teu relacionamento com Deus, faz disso um remédio para uma situação assim. A gente precisa desenvolver a autoestima, né? Buscar se sentir importante, sim, e buscar incentivar novos relacionamentos sociais. A gente tem que buscar relacionamentos sociais. Mudar atitudes que promovem o isolamento. Então, por exemplo, se você tem uma rotina que todo dia à tarde, sei lá, você tem que parar tudo para tomar o teu chá da tarde sozinha porque você tem essa tua rotina. Mas um belo dia, todas as vizinhas ali do prédio, todos os seus amigos ali da faculdade te chamaram para fazer uma atividade numa academia e você falar, não, tá bem na hora de eu ir para casa e assistir a minha série, né, que vai lançar hoje, é o horário que eu assisto. Você tá buscando uma atitude que provoca um isolamento. E aí ele sempre vai ter uma situação de consequência. Na próxima vez pode ser que não te chamem, pode ser que você não esteja no meio. Então, assim, os irmãos da igreja falaram, olha, vai ter um encontro dos jovens. No primeiro final de semana você fala assim, olha, eu tenho o aniversário desse. No outro você fala, poxa, lançou a minha série, eu tenho isso. No outro encontro você fala assim, ai, bem, é aniversário do meu pai. Ai, no outro você fala assim, você sempre vai ter alguma coisa antes daquele encontro. Vai chegar uma hora que não vão te chamar mais. Lógico que um aniversário de um familiar próximo, ele tem que ser priorizado. Porém, se em um final de semana não dá, no próximo já se coloca à disposição. Olha, eu não posso nesse, mas no próximo, ó, tô livre, eu vou participar. Então, a ação tem que ser diferente. E estimular o crescimento espiritual, né? O relacionamento com Deus, que é tão importante e que vai ajudar a pessoa a sair da situação de solidão. Aqui tem alguns versículos que ajudam a gente a compreender que sozinhos mesmo nós não estamos, né? Em Salmos 23:4 fala, quando eu andar pelo vale das trevas da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o meu cajado me protegem. A gente pode estar passando por um vale, sim, a gente pode estar passando por uma situação bem delicada, principalmente as situações das famílias que tiveram perda de entes queridos, e a gente tem que entender que os irmãos estão conosco, sim, mas que em primeiro lugar Deus está conosco, né?
Jesus Cristo está conosco, o Espírito Santo está presente a todo tempo em nossas vidas. Em Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que bênção, gente! Você está seguro, né? Na mão de Deus, seguro, né? Olha como é importante, né? Essa sensação de que você está seguro na mão firme do Senhor. Em Mateus 28:20 diz: ensinando a obedecer tudo o que ordenei a vocês, eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Todo o tempo o Senhor está conosco, até o final dos tempos, sempre, é sempre. Então nós não devemos nos sentir sozinhos quando nós temos um relacionamento com Deus. Mas ainda assim, olha aqui, Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então ele também compreendeu que além, né, da natureza, dos bichinhos, além do relacionamento com Deus, o homem precisava ter um igual a ele para se relacionar também. Então, é assim, Deus compreendeu que a gente não tem que estar sozinho e que Ele sim está conosco a todo tempo, mas nós não devemos estar sozinhos, nós devemos buscar relacionamentos significativos. E para concluir, a igreja é como a família de Deus, é a melhor prevenção à resposta para a solidão. Ao participar ativamente de um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Jesus, alguém não será mais um na multidão, mas sim um importante membro de um corpo vivo e verdadeiro. É assim que você se sente? É assim que eu me sinto. Eu me sinto um corpo junto com vocês. Eu me sinto, sim, com relacionamentos significativos na minha família, na minha igreja, né? Entre vocês, entre os meus familiares, que assim seja, que a gente possa construir a todo tempo relacionamentos significativos, mesmo nesse tempo de isolamento social que nós estamos vivendo. Eu vou fazer uma oração para encerrar, porque diferente da outra lição, eu não fiz uma oração aberta, gravada antes dessa lição, mas eu orei antes da lição e eu vou fazer o encerramento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos, mesmo nessa fase de isolamento social, meu Pai, que possamos refletir, Senhor, o nosso relacionamento contigo, que possamos nos apegar cada vez mais à sua palavra, às orações, ao relacionamento íntimo contigo, meu Pai. Que possamos também, Senhor, fortalecer os nossos relacionamentos, meu Pai, entre os irmãos, entre os nossos queridos, Senhor, da igreja. Que possamos ligar, que possamos procurar, para que este momento de isolamento social não vire, Senhor, um momento onde os vínculos de relacionamento sejam quebrados, mas sim fortalecidos, meu Pai, fortalecidos em Ti. Que possamos, Senhor, aproveitar também este momento de isolamento social para abraçar os nossos amados, os nossos familiares, Senhor. Que possamos conversar mais, que possamos rir mais, Senhor. Que possamos a todo tempo, Senhor, usufruir de tudo que o Senhor tem nos permitido em nossas vidas. E a tempo nenhum, Senhor, nos sentimos só. Oramos, Senhor, por cada um dos irmãos que estão em situação de enfermidade. São tantos nomes, meu Pai, Tu sabe todos. Oramos, Senhor, pela Pri em especial, que já fez a primeira quimioterapia, Senhor, que o Senhor a fortaleça. Oro, Senhor, pela Dona Alzira, a avó da Bia, que o Senhor continue olhando pela saúde dela. E por tantos irmãos, Senhor, que estão numa situação do coronavírus, Senhor, que o Senhor dê o livramento, meu Pai, conforme a Tua vontade. Peço também que o Senhor console os corações de todos que perderam ente querido, Senhor, que olhe por todos os familiares, Senhor, e que traga
o refrigério, Senhor, o consolo que vem de Ti, meu Pai, do Teu Santo Espírito. Usa-nos, Senhor, nestes momentos, meu Pai, para que nós possamos ser exemplos, Senhor, de relacionamentos, meu Pai, relacionamentos sólidos, feitos, Senhor, com base em Ti. Agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, um excelente domingo para vocês, meus amados.